A prática da pescaria, em sua maioria, traz momentos de diversão e relaxamento. No entanto, de vez em quando, rolam episódios fora do comum e surpreendentes que deixam até os pescadores mais experientes de queixo caído. Desde peixe com lanternas até situações inusitadas durante a pescaria, vou te mostrar agora uma lista de 7 registros incríveis de momentos de pesca capturados pelas lentes das câmeras. Então, não perca tempo. Já se inscreva-se no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Número 1. Por que o peixe atravessou a estrada? Um fenômeno raríssimo se manifesta durante as enchentes, especialmente em áreas suscetíveis a transbordamentos de rios. Vamos dar uma olhada em um caso fascinante. O rio Skokomish, no estado de Washington. Esse rio é conhecido pela migração anual de salmões e pela tendência frequente de transbordar, provocando alagamentos. Situado a sudoeste de Seattle, é um dos rios mais propensos a inundações no oeste de Washington. Quando ocorrem chuvas intensas, principalmente entre outubro e dezembro, o rio aumenta de volume e alaga as estradas próximas, criando uma cena única e quase surreal. Salmões nadando pelas vias. Mas por que esses salmões acabam se aventurando nas estradas? A explicação está em seu instinto migratório. Após passarem anos nos oceanos, os salmões voltam ao rio onde nasceram para se reproduzir. Eles confiam fortemente em seu senso magnético para encontrar o caminho de volta aos locais de desova. Entretanto, em períodos de chuvas torrenciais que elevam o nível do rio e alteram a paisagem familiar, os salmões podem se confundir e seguir o fluxo da água, o que eventualmente os leva a cruzar estradas inundadas em busca de seus pontos de reprodução. Número 2. Peixes no deserto. Mais uma vez, seus olhos não estão te enganando. Está vendo mesmo um rio de peixes descendo devagar por uma estrada no meio do deserto. Acredite, fiquei tão surpreso quanto você quando topei com esse vídeo pela primeira vez. O que você acha que está rolando aqui? Na web tem várias teorias. Alguns acham que o rio ali do lado secou de alguma forma e esses peixes são os últimos sobreviventes. Mas isso não explica muito bem por que estão indo todos na mesma direção. Será que estão tentando fugir e achar um novo lugar para morar? Outra ideia mais plausível é essa. Pode ser que um caminhão de transporte de peixes, vindo de um criadouro, tenha aberto sem querer alguma coisa enquanto estava na estrada. Aí esses bichinhos estão se esforçando para encontrar água e sobreviver naquele deserto. Se você tem alguma ideia ou informação extra sobre esse vídeo, manda bala nos comentários. Número 3. Peixes saltadores. Isso pode parecer o sonho de qualquer pescador, com os bichos pulando para fora da água e às vezes até caindo direto no barco. No entanto, esse é um comportamento típico da carpa, e no vídeo em questão, são carpas asiáticas que estão protagonizando esse espetáculo. Uma característica marcante da maioria das carpas é essa mania de dar uns saltos para fora d'água, especialmente quando algo as perturba. Isso pode acontecer por diversos motivos, como jogar pedras na água, o barulho das hélices de barcos, ou até mesmo um bando de gansos aterrissando na água. As carpas, que se alimentam de zooplâncton perto da superfície, são bem sensíveis a perturbações e a reação delas pode ser bem dramática. Elas são capazes de saltar a alturas impressionantes, chegando até 3 metros. Apesar de parecer divertido, isso traz riscos sérios, principalmente para quem está em barcos e para os esquiadores aquáticos. Não é lá muito agradável levar uma batida no rosto de um peixe com barbatanas afiadas. Além disso, a aparição repentina de uma carpa saltadora, que pode pesar de 4,5 a 9 quilos, pode causar lesões e danos. Já teve muitos casos de pessoas que não faziam ideia desse comportamento de salto dessas criaturas e acabaram levando um golpe doloroso da cauda de um peixe. Alguns pescadores até tiram vantagem desse comportamento para pegar elas mais facilmente, mas de vez em quando, a coisa acaba virando contra eles. Número 4. Peixe com lanternas. Acredite ou não, esse vídeo não foi mexido. Você está vendo um peixe de verdade, conhecido como peixe-lanterna. Esses bichinhos noturnos que habitam águas tropicais têm um poder incrível de emitir luz. Mas como é que eles fazem isso? Esses peixes-lanterna têm uns órgãos especiais abaixo dos olhos que guardam umas bactérias que brilham no escuro. Essas bactérias emitem luz por uma reação química parecida com aquela dos vagalumes. Os peixes conseguem controlar essa luz, ligando e desligando quando querem. Eles usam essa luz para várias coisas, tipo se comunicar, achar comida e fugir dos predadores. A comunicação usando luz ajuda na colaboração entre eles, o que aumenta a chance de sobreviver em ambientes marinhos bem desafiadores. Se o peixe quer ficar na escuridão,
É só virar o órgão de luz para trás e esconder a luz. Essa rapidez de controlar a luz ajuda esses peixes a se dar bem no lugar onde vivem. Eles têm gostos variados em termos de onde moram. Apesar de serem mais comuns em águas profundas, também dão as caras em áreas costeiras e recifes de coral. Eles são versáteis e conseguem se adaptar a diferentes habitats. Nas áreas costeiras, usam essa luz para se guiar e se comunicar em águas turvas, enquanto nos recifes de coral, ajudam a manter a dinâmica desses ecossistemas cheios de vida. Essa capacidade de brilhar não é só um truque bacana, é uma ferramenta essencial para sobreviver nas profundezas do oceano. Com certeza, esses peixes estão entre as criaturas mais fascinantes que você pode encontrar no mar. Número 5. Sereia capturada por um mergulhador. Esse mergulhador estava só curtindo as águas tranquilas quando, de repente, deu de cara com algo que parecia humano. Pelo menos foi isso que passou pela cabeça dele no início. Só que o que ele viu não era um ser humano comum. Era uma mistura de humano com peixe, uma sereia. As sereias, aquelas criaturas lendárias com a cabeça e parte de cima do corpo de mulher humana e a cauda de peixe, têm fascinado a imaginação humana por séculos. A história delas e o impacto na cultura são super ricos e variados, abrangendo várias culturas e épocas. As primeiras histórias sobre sereias datam de aproximadamente 1000 a.C., com as divindades marítimas babilônicas Vênus e Atargates. Desde então, o folclore das sereias apareceu em todas as eras e culturas. Desde a Grécia Antiga até a Inglaterra vitoriana no século XIX, as sereias não eram só temas de folclore e mitologia, mas também apareciam frequentemente em arte, literatura, música e até nas notícias, com relatos de avistamentos por marinheiros e moradores costeiros. Esses avistamentos, mesmo sendo muitas vezes encarados com ceticismo, às vezes eram tratados como fatos. Por exemplo, em 1809, avistamentos de sereias foram noticiados no Kentish Gazette como prova da existência dessas criaturas míticas. A ideia de sereias como cantoras sedutoras na cultura ocidental pode ter sido influenciada pelas sereias da mitologia grega, que inicialmente eram representadas como meio aves, mas mais tarde foram imaginadas como meio peixe, especialmente durante a era cristã. Relatos históricos notáveis incluem os que foram feitos por Cristóvão Colombo durante a exploração do Caribe, que podem ter sido avistamentos de peixes-boi ou mamíferos aquáticos parecidos. Mesmo sem evidências sólidas apoiando a existência delas, relatos de avistamentos de sereias continuam surgindo até hoje. Número 6. Pescador encontra objetos brilhantes. Esse pescador não imaginava o que ia encontrar quando lançou a rede nas primeiras horas da manhã. O cara, super experiente, saiu para o mar esperando uma pesca boa. Enquanto estava lá de boa, deu de ver um brilho diferente na água. Achando que era um cardume, jogou a rede na expectativa. Mas o que ele tirou de lá não era o que esperava. Para surpresa dele, a rede não estava cheia de peixes, mas de uma coleção de objetos estranhos e brilhantes. Aí começaram as teorias sobre o que podiam ser essas coisas. Uns falam que podem ser criaturas marinhas raras e que brilham, um negócio que de vez em quando é contado por marinheiros, mas quase nunca visto. Outros acham que pode ser resto de algum tesouro afundado. O pescador resolveu manter a descoberta em segredo, igual aquele outro que achou uma pérola e não falou nada para ninguém. E aí, se você descobrisse algo valioso, também manteria em segredo? Conta pra gente nos comentários. Número 7. Peixes-boi. Essas criaturas gigantes e tranquilas dos oceanos, parecidas com baleias, por mais que pareçam intimidantes por causa do tamanho, são conhecidos por serem super amistosos, às vezes até demais. Eles nem têm predadores naturais. Jacarés, tubarões e crocodilos nem se arriscam a dar uma beliscada neles por causa desse jeito bonzinho, ou pelo menos é o que a gente gosta de pensar, mas na real, esses grandões demandam uma baita energia para serem caçados, e a carne deles não é lá essas coisas. Além disso, os peixes-boi e a maioria das criaturas predadoras dos mares raramente ficam no mesmo lugar. Enquanto os peixes-boi ficam de boa, mastigando um monte de plantas em águas rasas salgadas ou rios de água doce, os tubarões preferem a área do oceano para caçar. Talvez esses sejam os bichos preferidos se você for pescar e der a sorte de encontrar um. Infelizmente, por serem curiosos e amigáveis, muitos deles têm sido vítimas de se enroscarem em motores de barcos, o que muitas vezes acaba sendo fatal. Se isso continuar, o número deles pode diminuir aos poucos, já que não tem muitas formas de se proteger. O máximo que fazem é dar uns pulos grandes quando ficam assustados. Por sorte, vários grupos agora estão batalhando para salvar esses bichos tranquilos.
Estas são todas ótimas histórias, mas talvez você tenha uma experiência que supere essas. Se for o caso, sinta-se à vontade para compartilhá-la nos comentários abaixo. Confira também outro vídeo incrível que está aparecendo na tela agora mesmo. E nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!